Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Amém. Vamos orar? Pai, continuamos, Senhor, dependentes do Senhor. Agora, nesse momento, ao abrirmos a Tua Santa Palavra, ao lermos e também para praticarmos, Senhor, o que o Senhor tem para nós, dependemos do Senhor para tudo. Conduza-nos, Senhor, com humildade, com intrepidez, com um espírito manso. Peço a mim que fala e também peço aos meus amados irmãos que ouvem. Todos nós sejamos edificados por Tua Palavra e todos nós sejamos transformados por ela através do agir do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Eis que vem o dia. Capítulo 4 do livro do profeta Malaquias. Abra lá, por favor. Vamos ler os 6 versículos do último capítulo do livro do profeta Malaquias. Diz assim o texto sagrado: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados irmãos e irmãs, nós chegamos aqui pela graça e misericórdia, unicamente pela graça e misericórdia de Deus, chegamos no último sermão de exposição, baseado no livro do profeta Malaquias. E que livro fantástico! Nós percorremos os 3 capítulos anteriores, verso a verso, e nós constatamos, dentre tantas outras coisas, que Deus de fato Ele não muda, e que Ele ama seu povo, os seus escolhidos, e Ele ama incondicionalmente. Você que acompanhou, você viu que Deus estava insistindo em debates com um povo obediente? Com um povo fácil de lidar? Não. O Senhor estava ali conversando, lidando com o seu povo, com debates, e o povo teimoso, rebelde, obstinado, orgulhoso. E agora aqui no último capítulo do livro, o capítulo 4, nós nos deparamos com o desfecho daquilo que se iniciou no versículo 1 do primeiro capítulo. Volta lá algumas páginas, primeiro versículo do capítulo 1. Leia comigo, por favor. Aqui é o desfecho. O capítulo 4 é o desfecho daquilo que iniciou lá. E lá o profeta proclamou: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença, como nós vimos, é uma palavra pesada, uma palavra de disciplina para o seu povo e uma palavra de juízo para os ímpios. Agora, aqui no capítulo 4, não temos mais aqueles debates que nós vimos, e nós vimos 6 debates. Aqui Deus, Ele não dialoga mais com o seu povo. Aqui é o que consideramos como que a fala derradeira de Deus, a fala final de Deus, direcionada ao seu povo e também contra os ímpios. As palavras finais de Malaquias servem de alerta para nós, a igreja de Jesus Cristo,
E também a todo homem e a toda mulher, embora não temam a Deus, fatalmente passarão por um acontecimento inadiável. Qual acontecimento? O dia do juízo final. E a pergunta que a gente se faz nesse momento é: eu estou preparado? Eu estou preparada para esse dia? Malaquias aqui no capítulo 4 nos apresenta 3 verdades sobre o tempo do fim. 3 verdades. A primeira verdade, você pode conferir aí. Primeira verdade: os salvos serão recebidos, os ímpios serão destruídos. A primeira verdade: os ímpios serão destruídos. Versículo 1. A segunda verdade: os salvos serão recebidos pelo Senhor. Versículo 2 e 3. E a terceira e última verdade que nós identificamos aqui no capítulo 4 é: enquanto o dia não chega, o que fazer? Versículo 4 até o último versículo, versículo 6. Vamos então à primeira verdade? Acompanhe aí. Os ímpios serão destruídos. Malaquias ele pronuncia como boca do Senhor algo que certamente vai acontecer. Irmãos, sem possibilidade alguma de ser adiado. Não existe chance de remarcar esta agenda. O prazo para este acontecimento não será prorrogado. O profeta Malaquias ele pronuncia, versículo 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia. Eis que vem o dia. Essa afirmação de que o dia do Senhor vem não é uma ideia, é uma data. É um acontecimento marcado não por nós, mas decretado e determinado na agenda de Deus. Deus diz: eis que vem o dia. E que dia é este? É o dia do fim. É o dia da vingança. Quando nós falamos que é o dia do fim, todas as coisas acabarão, não é que o dia do Senhor vai vir, então vai tudo acabar e aí acabou e não tem mais nada. Não. O dia do fim é o dia do juízo de Deus, é o dia da vingança de Deus. É o dia que o Senhor irá julgar todos e ninguém escapará dele. Sabe aquela fala que nós estudamos na última exposição? Versículo 15 do capítulo 3, volta um pouquinho, versículo 15 do capítulo 3, olha a fala do povo, vocês vão se lembrar. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Vocês se lembram dessa fala? Os soberbos são felizes, os arrogantes estão prosperando, os que praticam o mal prosperam, eles tentam o Senhor e escapam. Sabe essa fala? Então, todos que disseram isso, e todos que acreditaram nisso, estavam errados. Ninguém escapará do dia do juízo de Deus. Ninguém escapará do dia do fim. E o que vai acontecer no dia do juízo final? Pois, eis que vem o dia, vamos lá, versículo 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia, qual que é a sequência? E arde como fornalha. Se a escrita está no presente, é porque já está ardendo. Deus não deixou a criação do inferno para o futuro. O inferno já existe. Eis que arde como fornalha, e a ideia aqui é de um fogo que não se extingue, e é exatamente como a pregação de João Batista. Se você conferir lá em Mateus capítulo 3, versículo 12, não precisa abrir, mas eu vou ler para você. João Batista ele pregou o seguinte, Mateus capítulo 3, versículo 12, pois ele tem a pá em suas mãos. Quem? O Senhor, no dia do juízo. Ele tem a pá em suas mãos, e ele limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro. Ele chamará definitivamente o seu povo, os seus escolhidos para ele. Porém,
Do outro lado, porém, queimará a palha. Agora o que João Batista pregou? Num fogo que nunca se apaga. Você tem noção do que é isso? Eu ainda não consegui compreender bem. E pela graça de Deus eu não vou passar por isso. E você também que crê em Jesus Cristo não vai passar por isso, pela graça de Deus. Mas é um fogo que não se apaga, não acaba. É queimando e queimando e queimando eternamente. Voltando lá para Malaquias, capítulo 4. Arde como fornalha. O dia do Senhor arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como o restolho. Em outras versões tem a tradução, a palavra palha. Restolho ou palha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como palha. E palha numa fornalha extremamente quente, acontece o que com a palha? Ela nem toca no solo da fornalha, na base da fornalha. Vocês se lembram na Bíblia a história de que foram jogar homens numa fornalha? E antes que jogassem os homens na fornalha, os que estavam jogando se queimaram do lado de fora. Eu vou dizer que é muito mais do que isso. É muito mais quente do que isso. Como palha. O dia que vem os abrasará. Abrasará quem? Queimará quem? Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, todos os ímpios. Queimará de tal forma que eles, os ímpios, serão completamente destruídos. Completamente destruídos. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Agora olha essa explicação claríssima de Malaquias. Os ímpios serão completamente destruídos, ou seja, sabe quando queima a árvore da raiz até a ponta do último galho? É isso que ele está falando. Queimará a árvore toda. Você já viu isso? Uma árvore que ela sofre um processo de um fogo tão intenso que ela é queimada inclusive lá na profundeza da terra. A sua raiz é queimada, o seu caule é queimado, os seus galhos são queimados e as suas pontas são queimadas. Ela fica completamente queimada. E é isso que Malaquias está dizendo. Os ímpios serão completamente destruídos. A versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, traz a seguinte tradução, não sei se é a sua aí, NTLH, diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados, como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Agora, o que nós de jeito nenhum devemos concluir é que os ímpios serão destruídos no sentido deles cessarem de existir. Ah, queimou, acabou. Não. Não. Eles sofrerão o castigo eterno. Eles serão destruídos no sentido de sua honra, sua identidade, a sua prepotência, a sua posição, que na terra eles achavam que eram superiores, os ímpios, os soberbos, aqueles que o povo falava para o Senhor: Senhor, eles estão fazendo coisas debaixo do seu nariz, estão escapando. Agora o Senhor está mostrando para o povo dele e para os ímpios também que eles não escaparão, eles serão completamente destruídos, mas não que eles deixarão de existir. Eles sofrerão o castigo eterno, queimando no lago de fogo e enxofre. É que aqui no versículo 1, o entendimento é que os ímpios eles não terão suporte nenhum. Eles não terão base nenhuma de argumentação com Deus. Não haverá nada que possa segurá-los para mantê-los firmes diante do Senhor. Nada manterá os ímpios em pé diante do Senhor naquele dia, porque a ira do Senhor será contra eles. Será impossível eles se manterem de pé e argumentarem diante do Senhor naquele dia. Portanto, eles serão completamente destruídos. Não adiantará o ímpio naquele momento correr para dizer para Deus: eu creio que o Senhor existe, eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor, agora é o momento para eu me salvar. Não haverá possibilidade alguma de arrependimento, muito menos salvação.
O ímpio não vai ter para onde correr. Naquele dia ninguém terá oportunidade de arrependimento. Este é o fim dos ímpios. Portanto, no dia que vem, os ímpios serão destruídos e sofrerão um castigo eterno. Isso que diz o versículo 1. Primeira verdade: os ímpios serão destruídos. Segunda verdade: os salvos serão recebidos pelo Senhor. Você confere aí no versículo 2 e versículo 3. E eu louvo a Deus pelas vezes que eu leio na Bíblia a palavrinha mas, em contraponto ao algo ruim que vem antes. Você tem acompanhado as exposições do pastor Newton em Efésios, e no capítulo 2, versículo 4, você confere essa palavrinha tão bela naquele contexto, porque do versículo 3 para trás, no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo mostra a realidade perdida da raça humana e sua e minha sem Deus. Mas no versículo 4 ele começa com a palavra mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia. E aqui no versículo 2 você confere comigo lá de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vós outros quem? Os que não são ímpios, os que não são soberbos, os que não estão mergulhados na perversidade do mal, mas para vós outros que temeis o meu nome. E eu pergunto para você, igreja, quem teme o nome do Senhor? Quem é que teme o nome do Senhor? O ímpio teme o nome do Senhor? Não. Quem teme o nome do Senhor? Os filhos de Deus, os servos de Deus, os salvos, aqueles que foram amados e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Você está nesta qualidade. Essa é a sua condição, essa é a condição da sua alma diante de Deus hoje. Portanto, esse versículo é um refrigério para você, é a esperança para você, é alimento para você continuar nessa caminhada. Mas os que temem o Senhor, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Aqui há um nítido contraste. No versículo 1 você viu que os ímpios eles serão destruídos naquele dia do Senhor, e eles serão destruídos por uma fornalha com um fogo que não se acaba. Qual que é a relação do fogo aqui? Aqui é a fornalha. Agora no versículo 2 há um fogo, mas é um fogo que é representado pelo sol. O sol nascerá. E aqui não é um sol para queimar os que temem o Senhor, é um sol que traz luz de esperança, de fim de sofrimento, de completude de salvação. Louvado seja Deus. Nascerá o sol da justiça. Os que temem a Deus, os salvos, naquele dia será um dia de exultação, não de medo. Naquele dia será um dia do nascer do sol. Nascerá o sol da justiça. E aqui não é simplesmente a manifestação da natureza, o sol nascendo, mas o profeta Malaquias, ele usa essa metáfora para falar da chegada de quem? Quem é o sol da justiça? O sol da justiça é Jesus Cristo. E ele virá entre nuvens, o sol raiará, e você que teme ao Senhor olhará para esse dia e para essa realização que acontecerá, e você verá que o sol da justiça raiará para você naquele último dia. Jesus Cristo, naquele dia, o grande e terrível dia do Senhor, o sol da justiça raiará. Jesus irá despontar no horizonte, com a sua luz que dissipa qualquer treva e arrasa com qualquer injustiça. Sabe aquela
aparente inatividade de Deus que a gente estava vendo aqui no capítulo 3, 2, 1, e o povo estava reclamando de Deus, o Senhor não faz nada. Sabe aquela aparente inatividade de Deus? Sabe aquela aparente falta de ação justa de Deus contra o mal, contra os ímpios, contra os soberbos, contra os arrogantes, sabe? Naquele dia, no último dia, o sol da justiça vai raiar e tudo fará sentido para nós. Você vai olhar e falar: "Oh Senhor, como eu esperei por esse dia." Naquele dia você e eu que tememos o Senhor, veremos a justiça definitiva de Deus ser feita. E Ele trará em suas asas, em seu raiar, em seu chegar, Jesus Cristo trará o quê? Trazendo salvação nas suas asas. Pensa na cena. Pensa no sol nascendo e os raios de luz assim passando por sobre a superfície da terra, e o passar dessa luz vai salvando, vai recolhendo para dar plenitude, completar a boa obra que Ele mesmo começou na sua e na minha vida. E o sol, Jesus, vai levando nele, sobre ele, a sua vida, a minha vida, que somos salvos, completando a nossa salvação. Ele nos escolheu, Ele regenerou as nossas vidas, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, e vai chegar naquele dia, Ele vai nos glorificar. Salvação sobre as suas asas. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui, explicar. Agora há pouco, numa aula maravilhosa na IBD que tivemos, nós vimos a respeito da salvação em 3 etapas, né? E em teologia nós aprendemos isso sobre a plenitude da salvação. Nós fomos salvos quando nós fomos regenerados e justificados, ok? Fomos salvos quando você nasceu de novo. E isso não muda, tá? Você foi salvo quando você foi regenerado, Deus te deu uma nova vida, te salvou, te justificou. Agora, nós estamos sendo salvos no processo de santificação. Nós estamos sendo salvos num processo de santificação. E nós seremos salvos no ato da glorificação do nosso corpo. E essa última etapa do processo de salvação se dará quando Jesus voltar. O nosso corpo será glorificado, completará a salvação, que já é efetiva para Deus, ela já está pronta para Deus. A sua e a minha salvação não dependem desse processo, a sua e a minha salvação já está pronta, completa, definitiva para Deus, mas nós estamos no processo, nós estamos nesse processo, e aguardamos a glorificação do nosso corpo. Fecho parênteses aqui então, com relação a isso. Continuando no versículo 2, eu pergunto para você assim: você já ganhou um presente que você não gostou de ter ganhado? Você já ganhou um presente que você vai falar... Por exemplo, se eu desse a camisa do São Paulo para o Eduardo, eu tenho certeza que ele ia amar. Meu irmão, você acertou em cheio no presente, né, Eduardo? Eu sei que ele é São Paulino. Se eu desse a camiseta do Corinthians, ele ia falar: irmão, você está perdoado. Alguém chega para você e fala assim: eu vou te dar um presente, você vai amar. Eu tenho certeza que a sua reação, quando você vê o presente que eu te der, você vai ficar maravilhado. E aí quando você recebe o presente da pessoa, você... hã? Legalzinho, mas assim... não gostei. Eu sei que você não vai falar isso, porque eu sei que você é educado. Porém aqui, no texto de Malaquias, Deus está mostrando para nós qual será a nossa reação naquele dia, ao olharmos o sol da justiça raiando. Qual vai ser a nossa reação? Aqui tem uma revelação do futuro sobre você. Você quer saber sobre o seu futuro? Deus está dizendo exatamente o que você vai fazer
Qual vai ser a sua reação? Às vezes a gente fica pensando, né? Se acontecer isso, eu vou reagir de tal forma. Se acontecer tal coisa, eu vou reagir de tal jeito. Mas a reação ninguém segura. A ação a gente controla, mas reação não. Mas aqui Deus está mostrando para você como que você vai reagir no dia que o sol da justiça raiar no céu. Versículo 2, finalzinho. Qual vai ser a sua reação? Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Calma aí que é uma analogia, vamos explicar. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Se alguém pudesse perguntar para o bezerro, bezerro, o que você está sentindo agora que você foi solto da estrebaria, do curral? E o bezerro pudesse responder, perguntar até que nem é difícil, tem gente que conversa com animal, ok, às vezes eu falo para minha cachorra, você não está me ouvindo? E ela não me responde. Mas se o bezerro pudesse responder, se alguém perguntasse para ele assim, bezerro, o que você está sentindo agora por estar solto do curral, da estrebaria? E o bezerro pudesse responder, ele ia responder assim, ó, eu estou muito feliz, eu estou livre, eu estou muito feliz. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Qual será a nossa reação naquele dia? Nós manifestaremos uma alegria incontida. Nós seremos livres para viver. Nós seremos livres para viver eternamente, sem medo de cair. Nós seremos livres para viver eternamente, sem medo de tropeçar. Nós seremos livres para viver eternamente e não terá mais nada que nos oprima. Não haverá mais o mal em nós e contra nós. Só haverá exultação, só haverá alegria incontida, sem limite. Seremos livres, plenamente, completamente, eternamente livres para viver com o nosso Senhor. Ah, irmãos, a gente não sabe o que é isso. Mas o Senhor está mostrando, vocês vão reagir assim quando vocês virem o meu filho despontando nas nuvens. Vocês vão ficar muito, muito, muito felizes. Alegria incontida. E o que mais os salvos, os que temem ao Senhor farão naquele dia? Versículo 3. Olha aí. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. O que o salvo, o que teme ao Senhor, o que o eleito, o que o escolhido fará naquele dia? Pisará o perverso. Mas peraí. Tem muita gente que pensa que o salvo, né, o filho de Deus vai pisar no perverso, assim, que como ele que vai destruir o perverso. Não, irmão, sabe aquele crente ruim? Sabe aquele ímpio ruim? Sabe aquela pessoa maldosa? Vai chegar o dia que eu vou pisar nele assim, pisar na cabeça dele, ele vai virar uma cinza assim, embaixo do meu pé, eu vou acabar com ele. Eu vi na Bíblia isso, irmão. Não é isso que o texto está dizendo. Não é que você vai destruir o ímpio. Não é que você é melhor que os ímpios, no sentido de que você vai julgar o ímpio e você vai agir para destruir o ímpio. Não, os ímpios serão destruídos por Deus. Deus que é o fogo consumidor. Quem que vai fazer do ímpio virar cinza? Não é o seu pé, é a fornalha. A fornalha acabará com o ímpio. E eles já serão cinza pela destruição realizada por Deus. E você, presta atenção nesse momento, você estará caminhando por cima dos ímpios, rumo à glória, mas não por causa de você. Você estará sim numa posição superior e incomparavelmente melhor do que os ímpios. Isso você precisa crer. Sim, você e eu que tememos o Senhor estaremos numa posição superior e incomparavelmente melhor do que dos ímpios, mas não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Porque nós somos salvos. Naquele dia os salvos passarão pelo juízo. Não pensa você que eu e você não passaremos pelo dia do juízo final. Nós passaremos pelo dia do juízo final. Nós passaremos pelo tribunal de Deus. Todos, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, todos passaremos pelo tribunal de Cristo. Todos são? Todos.
mas você vai passar como justificado, você vai passar como perdoado, você vai passar como que creu no meu filho. Se você creu no meu filho, o reto juiz vai falar: venha, você já foi perdoado, você já foi aceito por mim, porque você creu no meu filho, venha, entra no meu céu. A sua e a minha situação, tementes ao Senhor, é incomparavelmente melhor do que a dos ímpios. Hoje, já hoje. Ok, nós vimos a primeira verdade, nós vimos que os ímpios serão completamente destruídos, no versículo 1. Nós vimos agora a segunda verdade, que os salvos eles serão recebidos na glória pelo Senhor. Agora vamos ver a terceira e última verdade que a gente pode extrair deste capítulo, versículo 4, 5 e 6. E aqui nós vamos ver não uma situação do futuro, tampouco uma situação do passado. Agora nós vamos ver uma situação no presente. Nós precisamos entender qual que é a situação agora. Terceira verdade: enquanto o dia não chega, o dia já chegou? Pergunto, você vai me responder: não, o dia não chegou. Então, enquanto o dia não chega, o que fazer? Versículo 4, Malaquias escreve: lembrai-vos da lei de Moisés, a qual lhe prescrevi em Horebe. Horebe é um outro nome para o monte Sinai, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então a pergunta que eu faço para você é: enquanto o dia não chega, o que fazer e como viver? Lembrando da lei de Moisés, ou seja, dos estatutos e dos juízos. E o que é lei de Moisés ou estatutos e juízos para nós hoje? É a palavra de Deus, é a Bíblia. A palavra de Deus contém princípios de vida que devem ser lembrados por você e por mim, devem ser guardados por você e por mim. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, nós precisamos observar, e quando você lê na Bíblia, observar é reter e praticar a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, se possível decorar a palavra de Deus. Nós devemos meditar na palavra de Deus, nós devemos amar a palavra de Deus, e acima de tudo, nós devemos viver a palavra de Deus. Enquanto o dia não chega, nós devemos viver a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ali o verbo está no presente e é proposital. O Espírito Santo permitiu a escrita no presente. Por quê? Porque se você ler hoje, o texto diz para você: guardo agora a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você ler amanhã: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti hoje. E aí assim vai indo. Nós vivemos, então, enquanto o dia não chega, vivemos pela palavra de Deus, estatutos e juízos, lei de Moisés. Lembrar da palavra de Deus aqui é ter a palavra de Deus em máxima estima. E aí nós reformados, nós temos um jargão, né? Um jargão. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Repete comigo, você reformado. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É doutrina e ética. É ensinamento e conduta. Ok? Agora eu preciso deixar bem claro para você uma questão aqui. Viver a palavra de Deus não é requisito para a salvação. Viver a palavra de Deus não é requisito para você ser salvo. Viver a palavra de Deus é posterior à salvação. Você já foi salvo, você já foi regenerado, você já foi justificado e nada muda isso. Então você poderá viver a palavra de Deus porque você foi salvo. Ninguém é salvo porque praticou a palavra de Deus.
pratica-se a palavra de Deus porque foi salvo. Presta atenção aqui, ó. Qualquer religião no mundo hoje, islamismo, budismo, hinduísmo, Hare Krishna lá, exceto o cristianismo verdadeiro, mas todos os outros ismos, eles têm uma lógica, elas têm uma lógica, essas religiões. Qual é a lógica? Existe um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de princípios morais, de conduta, que o religioso praticante dessas religiões, ele precisa cumprir. E ao cumprir esse conjunto de regras morais, de normas, cumprindo tudo isso, ele alcança o quê? A salvação, ou o estado aprimorado do ser. Você já ouviu falar na palavra nirvana? É o estado aprimorado do ser, do budista, das religiões orientais. Mas o cristianismo verdadeiro é diferente. O cristianismo verdadeiro, ele declara de antemão que você é miserável, indigno, pecador, você é merecedor da ira de Deus, você é merecedor do inferno, e nada que você possa fazer mudará isso, mesmo tentando viver os preceitos da Bíblia. Não é? Ou pregaram diferente para você? Pregaram para você assim, ó, abandona essas coisas que você está vivendo, pratica a palavra de Deus, porque aí Deus vai te salvar. Foi assim que te pregaram o evangelho para você? Se pregaram assim, eu vou falar para você, pregaram errado. A palavra de Deus mostra que, primeiro, a situação nossa é de indigno, pecador, não merecedor da graça de Deus. Nada que a gente possa fazer nos salva. Para você ser salvo, você precisa, pela fé, que também não é nossa, a fé é um dom de Deus, operada no nosso coração. Para você ser salvo, você precisa, pela fé, que é um dom de Deus, você precisa crer em Jesus, que morreu na cruz por você. Ele pagou a sua dívida de iniquidade, de pecados que Deus tinha contra você, tirou você da condição de morto espiritual, injusto, indigno, de condenado ao inferno, e por causa da obra de Jesus, da vida de Jesus e da morte de Jesus, você e eu, ao cremos e confiarmos nele, você se torna justo aos olhos de Deus, pelo que Jesus fez. Deus salva você da condenação eterna e aceita você como filho e te dá a vida eterna com ele, porque você creu no Filho, não porque você praticou a palavra de Deus. Pelo que Cristo fez, Cristo cumpriu toda a lei, então em Cristo você vai conseguir viver a lei, a palavra de Deus. Sem Cristo não adianta, porque será a regra morta, será remendo em pano velho. Não salva a prática da palavra de Deus. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Amém. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus vinha explicando isso para o povo dele, desde lá do início. Vá lá para Êxodo, por favor, rapidinho. Êxodo, capítulo 20. Olha só o que Deus diz para o povo. Êxodo capítulo 20 nos mostra o quê? Vamos ver, você que participa das aulas aí. Êxodo capítulo 20 nos mostra o decálogo, os 10 mandamentos. Muito bem. Êxodo 20, versículo 1. O que diz? Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora a partir do versículo 3 vem a ordem dos 10 mandamentos. Não, 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 não. Então preste atenção. Versículo 1, versículo 2, Deus diz assim, Versículo 1, não terás outro Deus diante de mim. Versículo 2, não farás para ti imagem de escultura. Versículo 3, não. E aí no final ele fala, depois que você cumprir os 10 mandamentos, eu serei o seu Deus e tirarei vocês da terra do Egito? Não! Deus fala para eles assim, eu já sou o Deus de vocês, eu já salvei vocês, eu já tirei vocês da escravidão, portanto agora cumpram os 10 mandamentos. Perceberam? Não é por cumprir os 10 mandamentos que o povo foi salvo por Deus. O povo foi salvo por Deus para cumprir os 10 mandamentos. Então,
Onde que entra lembrarmos da lei de Moisés? Agora volta lá para Malaquias 4, dos estatutos, dos juízos de Deus. Lembrar, meditar e, acima de tudo, viver a lei de Deus é uma consequência natural da salvação. É uma consequência natural da salvação. Uma vez que você entendeu a sua situação de pecador diante de Deus, e uma vez que você entendeu a sua identidade em Cristo, você obedece à lei de Deus, mas não por obrigação, não por regra, mas por prazer e por amor àquele que salvou você. Você deseja obedecer àquele que te salvou, você deseja ser como aquele que te salvou. Muito bem. Então, nas falsas religiões, o slogan é: eu obedeço para ser salvo. No cristianismo verdadeiro é: eu sou salvo, por isso obedeço. Eu sou salvo para obedecer. Exatamente isso aí. Ok? Então, enquanto o dia do Senhor não chega, nós devemos viver a palavra de Deus em nossos relacionamentos. Homens, mulheres, marido, esposa, pais, filhos, empregados, como autoridade, como cidadãos, em todas as áreas da nossa vida, e em total dependência do Espírito Santo de Deus. Queridos, viver a palavra de Deus depende de nós estarmos totalmente sem nós. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. Para viver a palavra de Deus, nós dependemos do Espírito. Se você não for humilde e reconhecer que somente pelo Espírito você consegue viver a palavra de Deus, você não vai conseguir viver, lembrar da lei do Senhor. Não adianta você bater no peito e falar: Deus, o Senhor me salvou, agora deixa comigo. Você precisa de Deus para ser salvo. Você precisa de Deus para ser santificado. E você precisa de Deus para entrar no céu dele. Todo o processo é tudo Deus, é nada de você. Percebeu? É o Espírito Santo que capacita a gente a praticar a lei do Senhor. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, escreveu o seguinte, presta atenção: aquele que fez com que as escrituras sagradas fossem escritas, e eu pergunto, quem fez com que as escrituras sagradas fossem escritas? O Espírito Santo. Quem inspirou, ou quem agiu nos homens para escreverem as escrituras? O Espírito Santo. Então vamos voltar na frase de Kuyper. Aquele que fez com que as escrituras sagradas fossem escritas é o mesmo que nos ensina a lê-la. Sem ele, ou seja, sem o Espírito Santo, esse produto da arte divina não pode nos afetar. Lindo isso. Lindo isso. Leia a palavra de Deus dependente do Espírito Santo, senão não vai adiantar nada. Você precisa do Espírito para compreender as coisas do Espírito. E quanto mais você reconhece humildemente que você precisa do Espírito, mais você vai desejando obedecer ao Senhor, e mais você vai ansiando por aquele dia que vai chegar. E o texto de Malaquias caminha para encerrar, versículo 5, vamos lá? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E aqui é uma profecia sobre, nós já vimos isso, o profeta Elias, quando alguns profetas escreveram sobre o profeta Elias que viria, eles estavam dizendo sobre João Batista. João Batista foi um sinal para a vinda do Messias, o Cristo de Deus. E João Batista, ele foi como que um profeta conclamando a nação de Israel para arrependimento. Isso, arrependimento. Então, João Batista pregou, preparando o caminho do Senhor, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Agora o texto continua no versículo 5. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui, essa expressão, terrível dia do Senhor, não é a primeira vinda de Jesus, tá? A primeira vinda do Senhor não foi o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda de Jesus. Então perceba que nesse lapso temporal, entre a vinda de João Batista, conclamando a arrependimento, e
a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele virá naquele terrível dia, nesse processo, João Batista pregou arrependimento. Agora, quem continua conclamando arrependimento? A igreja. A igreja prega, a igreja, o apóstolo Paulo escreveu, é coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja detém a verdade. Ou vocês pensam que a verdade de Deus está com a igreja, mas está com os mormons, está com os espíritos. Não, a igreja verdadeira do Senhor detém a verdade, mas não detém para si somente. A igreja do Senhor detém e proclama a verdade. Qual é a verdade que a igreja proclama nesse momento, antes do terrível dia do Senhor? A igreja megafonicamente proclama ao mundo: arrependam-se dos seus pecados, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É isso que está falando nesse trecho aí, entenderam? A segunda vinda do Senhor. Versículo 6. Ele converterá. Ok, João Batista pregou para fazer com que os corações se convertessem ao Senhor. E a igreja está pregando arrependimento para que os corações se arrependam. Perceberam essa conexão entre o ministério de Elias, o ministério de João Batista e a ação da igreja hoje, conclamando todos ao arrependimento? Para quê? Para converter os corações. E ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui está falando sobre o arrependimento, conversão do coração, restauração de relacionamentos, tanto pais com filhos, filhos com pais, marido com esposa, esposa com marido, entre membros de igreja, nós como cidadãos, nós com nossos familiares. Conversão do coração para restauração de relacionamento. E o primeiro relacionamento restaurado após o arrependimento é a sua vida com Deus. Primeiro relacionamento restaurado, quando Cristo chegou na sua e na minha vida, houve uma restauração do nosso relacionamento com Deus. É a partir daí, nessa vertical restaurada, a horizontal é possível. A gente restaura relacionamento, vive uma vida de coração humilde, arrependimento, mansidão, perdão e tudo mais. Jesus, a primeira vez que ele veio para salvar. Ele veio para apresentar a graça plena do Senhor. E ele veio, nas palavras do apóstolo Paulo, para começar a boa obra que ele iniciou na sua e na minha vida. Ok? E ele vai completar essa obra na sua segunda vinda. Vai completar essa grandiosa, maravilhosa, graciosa obra na sua e na minha vinda. Na sua última vinda, ele virá para terminar o que ele começou, mas ele já fez isso. Nós experimentaremos isso na realidade quando ele voltar. Aquele que começou a boa obra em vocês, Filipenses, capítulo 1, há de completar até o dia de Cristo Jesus. E a segunda vinda de Jesus será para juízo condenatório. Não será uma vinda de graça, será uma vinda de justiça. Não tem brecha, não tem jeitinho brasileiro, não tem possibilidade. Senhor, agora eu entendi que o Senhor é Deus mesmo. Deus disse que Jesus viria a primeira vez e ele veio. E ele está dizendo que ele vai voltar. E a pergunta é: você acredita nisso? Você acreditando ou não, isso não vai mudar nada. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando a última trombeta tocar, as trombetas já estão tocando, mas haverá uma última que será tocada e não haverá mais chance de arrependimento. Quando a última trombeta tocar e o Filho do Homem vir dos céus com seus anjos, não adiantará mais buscar arrependimento. Se você não sabia disso, hoje você está sendo notificado disso.
Herman Bavinck, um outro teólogo holandês, ele escreveu o seguinte, presta atenção: o futuro julgamento de Deus é tanto uma advertência quanto uma promessa. O futuro julgamento de Deus é tanto uma advertência quanto uma promessa. Uma advertência de destruição para os soberbos e uma promessa de salvação e restauração para os fiéis. Isso vai acontecer. Portanto, enquanto o dia do Senhor não vem, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você e eu estamos de qual lado? Qual é a nossa situação neste momento? Qual é a sua situação neste momento? Para os ímpios e para quem vive sem temor a Deus, soberbamente, achando que consegue viver uma vida assim sem Deus, debochando de Deus, tentando impressionar Deus com religiosidade, e é o que nós vimos aqui no livro do profeta Malaquias, essa advertência: haverá uma destruição certa. Agora, para os salvos, para aqueles que temem ao Senhor, tudo isso que nós vimos aqui no livro do profeta Malaquias são advertências para nós vivermos uma vida em santidade, mas também são promessas maravilhosas de alegria, alegria incontrolável. O sol da justiça vai raiar naquele dia, trazendo salvação nas suas asas. E eu encerro dizendo uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, enquanto nós estamos aqui aguardando o Senhor. Viva uma vida como um adorador, alegre e vitorioso. Mas essa minha fala não é uma fala triunfalista, dizendo assim: ó, a vitória é sua, nada de mal vai acontecer com você, hoje não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Não, essa minha fala não é uma fala triunfalista. Essa minha fala é uma fala escriturística, é uma fala bíblica. Meu irmão, nós já somos vitoriosos por causa da obra de Cristo. Nós já somos vitoriosos. Você não era menos que nada, agora você é filho de Deus. Você não tinha nada, agora você se tornou herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, como nós vimos em Efésios. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para o céu, olhe para o alto, viva como um adorador, alegre e vitorioso, porque você já tem tudo em Cristo Jesus. E eu vou falar o texto, você vai repetir comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Oh, Pai, obrigado por esse livro fantástico do profeta Malaquias. Agradecemos por Tua palavra, Senhor, que é tudo para nós. A Tua palavra é tudo para nós vivermos enquanto o dia do Senhor não vem. A Tua palavra é a espada de dois gumes. A Tua palavra tanto cura quanto fere. A Tua palavra tanto mostra o Teu amor quanto mostra a Tua justiça. Portanto, Senhor, diante da Tua palavra, nós tememos o Senhor nesta manhã. Eu peço por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, mude os nossos corações. Pai, continue o processo de transformação em nossas vidas, para nós sermos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Quebre os nossos corações orgulhosos, Senhor. Limpe de nós ações que têm desagradado ao Senhor, ações pecaminosas que ainda têm entristecido o Senhor. Purifique, Senhor, o nosso viver pela prática da Tua palavra. Nos ajude a isso, Senhor. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas pelo Teu Espírito Santo, que é poderoso, continue a Tua obra em nós, porque assim o Senhor disse que fará. Nós cremos na Tua palavra. E para aqueles que ainda não Te conhecem e não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas, nesta manhã eu Te peço, Senhor, quebre esse coração e dê a ele nova vida em Cristo Jesus, se assim
essa pessoa for um eleito do Senhor. Para que não experimente a destruição final e eterna no inferno. Tenha misericórdia, Senhor. Assim como o Senhor usou de misericórdia conosco, e a tua graça maravilhosa chegou em um dia em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, por fim, que o nosso olhar esteja no Senhor. A nossa esperança é o Senhor, e cremos que um dia o Senhor há de voltar. A nossa esperança não está nesses dias maus, mas a nossa esperança está no dia do Senhor, que o Senhor há de levar a tua noiva para sempre com o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa satisfação é o Senhor. Te agradeço por isso. Continue, Senhor, o teu trabalhar nas nossas vidas e na vida dessa igreja. No nome de Jesus. Amém.